Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequado para todos os ouvintes. É o bairro todo só com essa coisa vermelha. Coisa vermelha? O quê? Essa Tem onda alguma vermelha coisa? que consome o bairro em 36 horas. 36 horas. Considerando que umas 10 a gente vai estar apagado. Eu diria que nós agiremos durante 12 delas, na verdade. Não precisamos ser rápidos. Eu preciso Novamente, acessar a rede. Os influenciadores precisam começar a fazer algum tipo de campanha contra, pelo menos, criar alguma cortina de fumaça. Amadeus, você quer ou não ir até Leila? Não. Ótimo. Então, vamos para onde a gente pode acessar mais coisas. Porque não vai ser a minha sala de estar que a gente vai conseguir acessar. Vamos então, minhas irmãs. O quanto antes, melhor. Eu deduzo que a Adriana não mora muito longe do jardim. Por razões de logística mesmo. É 10 minutos a pé, não é muito longe. Né? Caminho é ok? O caminho ok, vocês viram na visão que o mesmo cuidado que vocês tomam em qualquer lugar, vocês têm que tomar aí. Não tá, aliás, aí é um pouco mais seguro que vocês provavelmente vão ser avisados antes, de alguma forma, né? Graças à ficha de coterri. Então, entro no jardim e subo até o andar onde ficam os meus lírios e o meu escritório. Você chega lá, é tudo aquela pomposidade, vocês enxergam aquela pomposidade toda. O lugar, ele é claro, todo florido, por razões óbvias. E os adornos são sempre feitos ou em prata ou em ouro, nas cores, não necessariamente no material. Porque eu não quero que o meu prédio também seja invadido e lavado por meliantes. Então, as cores predominantes são o branco, o dourado e o prata. Ele reluz o tempo. É como se o prédio, a partir do momento que se entra nele, ele emana e pulsa luz. Toda a decoração é uma decoração, apesar de ter muitas flores, muitos arranjos, é uma decoração minimalista, muito impessoal, porque quanto menos pessoal, mais todos podem se identificar com aquele ambiente como deles. Vocês não pegam um elevador que todo mundo pega. A gente provavelmente tem um elevador nosso, a Adriana deve ter um elevador dela e dos lacaios dela. Então tem o hall. No hall, quando a gente passa no primeiro andar, tem vários estúdios assim onde acontecem alguns workshops e tem um teatro onde acontecem as palestras e algumas das intervenções, workshops que requerem mais público. Então é um prédio, por mais que ele possa parecer muito pomposo, ele é muito impessoal. É diferente da casa da Adriana, que é muito também curvas e afins. Vocês não veem tantos detalhes dentro desse lugar.
né? Talvez, assim, paredes são mais claras, provavelmente o piso, principalmente do primeiro andar, vai ser de mármore, tirando do teatro, que tem no primeiro andar. E aí, quando você sobe no elevador, o andar do escritório dele ele é todo com um carpete vermelho. Um carpete bem carmesim, assim. E logo de frente tem as 3 estações, onde provavelmente a Luana, a Solange e o Marco devem estar trabalhando. Aí eles devem trabalhar mais ou menos até o meio da madrugada, para eles ainda trabalharem com a Adriana por algum tempo. E retornam ali no meio da manhã, / hora do almoço. E no fundo tem como se fosse uma grande sala, que é onde a Adriana às vezes atende pessoalmente ali. Nessa grande sala, não é um escritório de diretoria. Não quero que vocês pensem que tem uma mesa enorme com uma cadeira de cada lado. Num canto tem uma mesa com uma cadeira de um lado, computador, uma cadeira do outro, alguns arranjos florais falsos. Tem uma maca dessas de massagem e afins em um dos cantos. Mas a sala ela é mais aberta mesmo, com puffs e almofadas e um tapete no meio, para se sentar ao chão, ter essa conversa com todos aqueles que ela precisa acessar de forma confortável. Porque ali é onde ela acessa as pessoas dentro do prédio, pessoalmente, quando necessário. Então a gente tem o prédio nessa descrição, assim. Ele é um prédio polido, limpo, mas não muito pomposo, apesar do gosto caro pelo que faz parte da decoração. Vocês chegam nessa sala, ação livre. Antes de chegar na sala, eu quero conversar com os meus 3. Luana, você teve mais alguma informação sobre os carros sem placa que estão circulando? Eu vi aqui algo sobre... Diz que os carros pretos estão aqui há pelo menos desde 2013, aumentou um pouco depois no pré-pandemia, 2019. Sempre é visto uns agentes policiais do GOI, do Garra e umas polícias que ninguém conhece. Só que eu não consegui nenhuma foto disso daí. Não precisa pesquisar mais a fundo. Tá, Aí eu vi que eles montam guarda, usam drones, né? Sempre é visto drones perto deles e tudo mais. Dizem que é uma nova tecnologia que a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo está fazendo, está testando na cidade. E que um deputado, né? Só que aí a pesquisa começou a falhar um pouco, porque eu comecei a pesquisar um tal de Carlos Campos, apareceu só coisa de campanha, fotos dele assim, né? Não precisa pesquisar mais sobre ele. O que eu queria que você fizesse, ligasse para aquele político que tá junto com a gente há algum tempo. E ele deve estar dormindo agora. Bom, não precisa ligar agora, mas amanhã eu gostaria de conversar com ele. Tá. Diga pra ele que ele está recebendo um acesso especial do jardim. Membros no escalão dele geralmente não me acessam, mas ele vai ter esse bônus. Tudo bem, farei assim. Ok? Marco? Oi? Eu preciso que você faça pra mim um trabalho muito delicado. E relativamente urgente. Eu quero que de forma muito por debaixo dos panos você contrate uma equipe de segurança confiável para a gente e uma ambulância. E amanhã você irá para Paranapiacaba buscar uma tia minha. Tudo bem, isso é possível?
Que horas? Eu gostaria que você estivesse neste endereço, eu escrevo num papel, e que não passe este endereço para ninguém. Ok? Inclusive é um cemitério também. Assim que anoitecer, eu espero que você já esteja lá para buscá-lo. Nossa, na frente do cemitério? Tá bom. Estarei lá. Eu levanto ele pelo queixo. Marco, querido, as pessoas às vezes precisam se lamentar quando necessário. Entendi. Não julgo. Mas tudo bem. Para Eu vou lá, qualquer advento, por amanhã, você será meu pai. Ok. E se tudo correr em perfeita harmonia, você vai ganhar aquele presente que você tanto gosta. Entendi. Não. Já estou lá. Se Eu me preciso- permitir, eu vou dormir agora pra acordar bem amanhã, já cuidar de tudo o mais rápido possível e pegar a estrada pra Piracicaba. Essa pessoa é uma pessoa muito importante, muito especial, Marco. Como é que eu vou reconhecer ela? Digamos que ela é exótica. Tá. Ela não é muito mais velha do que eu. Próxima dos 20, no máximo 24 se ela estiver suja. Tá bom. Eu vou pra lá. Ela usa dreads longos. Isso talvez ajude a reconhecê-la com mais presteza. Tudo bem. E para que ela saiba que você é de confiança, eu entrego para ele um cartão com o símbolo toreador mesmo. Uhum. Apresente isso para ela. Tranquilo. Ele coloca no Ela bolso. saberá o quão necessário é. Tudo bem. Assim eu farei. Ótimo. E Solange, minha querida, Oi? como anda o nosso recrutamento, a nossa segurança? Tudo dentro dos conformes, nada mudou. Ótimo. Eu gostaria de lhe pedir algo não convencional. Eu gostaria que você, talvez Marco possa te passar alguns desses contatos, mas eu preciso que ele descanse para fazer esse trabalho para mim amanhã. Uhum. Mas eu preciso que você entre em contato com alguns arruaceiros. Vândalos, locais, gangues, o que for. Marco conhece melhor as pessoas que andam pelas ruas do bairro, mas eu talvez precise que eles façam um serviço. Tá bom, Eu posso pedir ajuda do meu primo? Ele que anda com uma galera meio da pesada, assim. Claro. Eu não faço ideia de como chegar neles, de como achar eles, mas... Marco talvez possa te passar algumas coisas. Ele deve ter alguns contatos, não, Marco? Eu sei. O Marco ele tem contato com as pessoas em situação de rua e afins, então, possivelmente. Sim. Eu ajudo uma galera aí e eu vou te passar aí uns negócios pra você poder se aproximar deles sem ser hostilizado. Talvez precisemos muito da colaboração deles. Eu ouvi dizer que estão querendo crescer uma igreja bem opressora, bem aqui no nosso bairro. Vocês conseguem acreditar nisso? Ai, credo, não dá, cara, não, aqui não, pô, vai se foder, que não sei o que, blá, 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 não, vai. E é por isso que a gente precisa agir antes que eles façam isso. Ai, sensacionalistas, religiosos, Homofóbicos e machistas. Pior Exato. laia.
É a cambada da bala, a cambada da Bíblia. É terrível. Eles mesmo. Bom, vou deixar vocês fazerem o trabalho de vocês. E eu vou me reunir com os meus primos agora. Qualquer coisa, não nos chame até terminarmos essa reunião. Ela é de extrema importância. Tá bom. E não permita que sejamos interrompidos, ok? Tudo bem. O Marco Eu já vou com levanta. vocês. Eu vou te passar as coisas que eu tenho que ir embora, tá? Aí ela, não, beleza, passa aí e tal. Enquanto eles estão se resolvendo, eu estou entrando com os dois. Fala, bebê, olha, passando rapidinho, interrompendo o seu podcast só para te lembrar que agora você pode contribuir com Fábulas Cotidianas através da nossa campanha no Apoia-se. Vá lá no site apoia.se/Fábulas Cotidianas RPG. Só a partir de R$2 você já pode ajudar. Tem vários níveis de apoiadores e inclusive você tem níveis que você tem acesso antecipado aos nossos conteúdos e mais um monte de recompensas. Se você preferir fazer uma contribuição pontual que não vai te dar as recompensas, você pode também usar nossa chave Pix, fábulas.cotidianas@gmail.com. Vai nos ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do nosso podcast e a gente poder também lançar mais conteúdo semanalmente para você. Belezura? Se você quiser ajudar, é só ir no link que tá aqui na descrição. Pode continuar aí com o seu episódio. Um abraço. Fecho a porta e eu fecho as cortinas da sala também. Uhum. Vocês veem uma figura, um rato branco. Ele tá parado, ele olha pra vocês e faz um negócio assim, ó. Diga a Gabriel que se ele quiser participar, ele pode vir. Ele dá um cheirinho assim pra cima e ele entra pelo mesmo buraco que ele saiu. Ele volta logo depois e faz tipo um movimento de cabeça assim, ó. E sai. Eu olho pros dois, alguém entendeu? Talvez ele não venha. Eu acho que nós está sozinha, mas nem aqui. Eu vou ativar o sentido invisível para ver se estamos sozinhos. Bom, nem precisa fazer teste, vocês estão. Estamos. Não se preocupe, Amadeus. Não tem nada oculto por aqui. Tem espíritos. Bieba, mesmo assim, será eu podia usar a sua laptop, notebook? Bem lembrado. Eu abro a porta. Luana, Sim. sabe um notebook bem velho que a gente guarda? Aquele que é o Windows 7? Aquele que eu pedi para tirar o modem de internet para emprestar para o meu primo às vezes. Ah, sim. Busque ele para mim, por favor. Ah, tá. Ela levanta. 2 minutos depois ela pega. Tá dentro de um case, né? Ela entrega pra você. Muito obrigado, meu anjo. E liga na tomada. Dou um beijo na bochecha dela e entro. Uhum. Coloco pendrive. Vamos olhar o que a gente ganhou. Na hora que você coloca o pendrive, ele termina de ler, a tela apaga e depois volta. Só que é como se estivesse ligando de novo. Você vê que todos os sistemas operacionais do notebook não funcionam. O que funciona é um sistema... Parece, como é que se chama aquele sistema de tela verde? É de letra verde com... Nossa. Isso. E tem pasta. Só que assim, não é tão rudimentar. Ele só se assemelha nas cores, mas assim, tem as pastas em verde, né? Tipo com contorno verde, assim, os nomes. E lá tá escrito. Você sabe usar, Matheus? Eu lembro há pouquinho. Então ótimo. E aí eu deixo ele usar, tá? Fiz curso MS2.
Você olha, não tem muita diferença de mexer no notebook normal. A única diferença é que parece que tá funcionando outra coisa no lugar do Windows lá. Esse cara é um gênio. Cara, eu vou lendo as pastas e vou vendo o que pode mais me interessar. Assim. Lá tem a única pasta que tem lá, a primeira, né? Tipo, é uma tela preta sozinha com uma pasta pequenininha do lado, escrito Torre de Marfim, atualizado 2023. Clico. Você clica, aí tem nomes, e aí você vai achar fichas, você vai achar material escaneado, você vai achar desenhos de mapas, assim, feito, tipo, tirado do Google Earth, marcado, assim, com algo mais reluzente. Você vai ver contas bancárias, você vai ver papéis e coisas digitadas que indicam os esquemas que eles estão fazendo para se manter na cidade, por quem eles estão sendo patrocinados, onde eles estão. Você percebe que a atual príncipe, Dolores Guerra, que é membro do clã Toreador, ela, junto com sua primogênita, estão num hotel fazenda desde 2013, com poucas vindas para cá. Só que esse hotel fazenda fica em Campos do Jordão. Você vê que a Camarilla do... Qual o nome da cidade? Ai, meu Deus, é Cachoeira Paulista e região estão patrocinando a Camarilla de São Paulo a sobreviver. Para cá eles mandam alguns membros que sozinho tentam levantar seus pequenos feudos na cidade. Cara, vocês têm todos os segredos que o Gabriel e mais alguém conseguiu. Você percebe que, do jeito que aquilo tá... Faz um teste pra mim de tecnologia mais raciocínio. Vamos lá, vamos ver se você percebe mesmo. Ok, 4 sucessos. Você percebe que isso é coisa de última ponta. E existe um vampiro em toda a cidade que realmente é bom em usar a internet. Tanto que ele foi... Ele ou ela, porque é um vampiro não binário, de nome Ariel. Ele foi disputado entre a Camarilla e a Anarquia em 2013. É o único vampiro que realmente manja pra um caralho de ser hacker, de programação avançada, programar inteligência artificial. Olha o Samuca pegando fogo. Enfim, é o gênio do computador, ou a gênia do computador, né? Tipo, e você percebe que isso aí tudo foi feito por esse vampiro que é famoso até, tipo, é uma criança da noite, apesar que em 2013 era uma criança da noite, já é um neófito, só que como criança da noite ele passou a fazer parte do Conselho Revolucionário Anarquista. Então, assim, nossa, temos alguém que realmente sabe tudo. Imagina, em termos mecânicos, você tem 5 de tecnologia. Ariel. Interessante. Maravilhoso. Rob, a gente tem algum contato com o Barão? O Barão é mais complicado, mas vocês já viram algumas versões do Barão. Alguma delas, com certeza, é a verdadeira, porque ele pertencia a uma coteia chamada A Boca do Lixo. E nessa época, talvez vocês não ligassem muito pra eles, porque eles eram tipo os caras que mantinham os cracudos na Cracolândia, só naquele bairro. E você lembra que era um cara que não tirava uma máscara, ele tinha várias máscaras, ele não tirava do rosto. Vocês sabem que é um homem. E pelo tom de voz, apesar de muitos tentarem imitá-lo e tudo mais, vocês sabem que as minas que se apresentou como a Baronesa Flores não era. Vocês sabem que, então, em algum momento, vocês conversaram com ele depois que ele virou barão. Contato, tem poucas figuras que vocês, tipo, sabem que conseguem. Tendo em vista que eu sou uma filha, eu reconheço qual das vozes é o Barão? Tá, isso é um lembrete muito bom e uma jogada muito boa. Vamos lá, você pode fazer o teste. De quê? Raciocínio mais inteligência. Eu ganho algum dado extra por ser filha? Coloca o tanto que você tem de presença. Eu vou pedir 3 sucessos. Eu tive 5. 5 sucessos. Você sabe qual deles é o Barão. Esse que é o Barão, você vê muito
perto do bairro da Liberdade, mas não no bairro da Liberdade, em bairros próximos. Você sabe que ele, uma vez por semana, encontra um rapaz de um chapéu parecido com o que o Vaikos está usando. Ele sempre carrega 2 maletas e entrega para esse homem que usa uma máscara, sempre que anda. Ele é mal visto andando porque ele é um fantasma. Vocês sabem que ele usa sortilégios de sangue para sempre se locomover. Pelo jeito dessas maletas e de alguns avistamentos que você já ouviu dizer sobre essa figura em específica, você sabe que se alimenta de bolsas de sangue de algum hospital ou algum sistema circulatório que está rolando na cidade. Melhor ainda. Eu vejo se o rato tem algum rato presente na sala novamente. Você lembra que o Gabriel falou, se quiser falar comigo é só chamar um rato. Então eu vou chegar perto do buraquinho. Eu preciso falar com o Gabriel. Uns 30 segundos depois aparece agora um rato cor marrom chocolate. Ele olha... Peça a Gabriel e entre em contato com a figura do barão que está próximo aos bairros da Liberdade. E peça pra ele dizer: eu não sei se você, ratinho, poderia fazer isso por mim. Pode? Ele fica olhando assim pra você. Se você puder, ótimo. Se não puder, eu preciso falar com a figura do barão que anda próximo ao bairro da Liberdade, com urgência. Que ele volta. Enquanto isso, cara, o Amadeus tá, tipo, olhando ali os arquivos, tipo, trabalho de mestre. Ele começa, tipo, a elogiar, assim. Você começa a ver, você vê fotos da galera. Eu não vou colocar todos os handouts aqui, porque é uma galera. Em um desses negócios, aí você esbarra com a figura que é a vizinha de vocês, que a Piche encontrou, Micaela Antonielli Balder, que disse que ela foi originalmente abraçada por Camarilas, depois abandonou a Camarilla, passou um tempo no Rio de Janeiro e voltou anarquista, e hoje é uma autarca. Ou seja, tem coisa até de gente que já participou. E tem o nome de um senescal aí. Um antigo senescal. O atual, ele parece que é um membro do clã Ventru. Você sabe aí que tá escrito aí. Ele tem pretensões de se transformar no príncipe. Ele está perto do poder justamente porque perto do poder ele vai estar mais próximo de conseguir seus objetivos. Mas um antigo senescal da virada do século XIX para o XX, você vê lá que tá o nome do Gabriel. Eu viro pras duas e mostro. Eu tô lá perto do buraco, né? Então, assim... na hora que eu acho isso, tipo, deixa a etiqueta de lado. Ele, aqui. Eu espero que você não esteja estalando estes dedos pra mim como se eu fosse um cachorro, Amadeus. Minha querida, com essas informações, até eu me rastejaria. Nunca o farei, já estou conversando com ratos. Não nesse sentido. O Gabriel? E o Gabriel o quê? Eu tô me aproximando deles. Veja só o que o nosso príncipe dos ratos... O que nosso príncipe dos ratos... Enfim... Eu quero lembrar vocês também que ele passou essas informações, então ele queria que a gente soubesse disso. Caso contrário, ele poderia só ter deletado o arquivo. Mesmo assim, interessante. Sim, mas é importante que a gente veja isso com um olhar crítico. Talvez tenha mais sobre essa informação que ele não quis passar pra gente, não sabemos. Mas no exato momento... é uma informação que ele gostaria que cruzássemos com ela. Miba, além dessas informações, temos que mexer outros pauzinhos. Já estou começando com alguns pauzinhos, Amadeus. Por sorte, eu sou uma das poucas pessoas que tem o privilégio de saber quem é o Barão. Tá na hora, como Leila fora de jogo, como dizem. Amadeus Sade também tem que mostrar serviço. Eu preciso colocar toda a rede para criar cortina de fumaça. Enfim, vocês, jovens bruxas, e Amadeus libanês, como aquele Jack Nixon daquele filme lá das outras bruxas.
Preciso fazer com que a opinião pública comece a causar um espinho no sapato. Você fala macio demais, Amadeus, sabendo me agradar. E aí ela... Adriana levanta. A bicha, ela tá se irritando um pouco. Justamente toda essa mudança constante do Amadeu. Muitas informações que vai invadindo ela tá querendo se alimentar. Enquanto ele tá falando, a sua besta olha pra uma pasta que talvez o Amadeus tenha passado, ou não tenha chego, mas você ainda tava olhando pra lá. Você vê uma pasta escrito Sophie Bastien Mimé. Eu pego assim na mão do libanês. Ali, ó. Ali. Essa? Eu vou com... Agora, tentando a sorte, né? Até uma certa lerdeza, mas eu clico. Ok, você clica lá. Você vê, né? É uma informação apenas de membros da Torre de Marfim. E você vê, né, nesse arquivo que ela foi abraçada em 86. Na verdade, o seu mestre, Pierre Delimier, queria abraçar o pai dessa garota. Só que parece que ele teve uma conversa, quebrou a máscara, querendo oferecer o que ele poderia oferecer e tudo mais. E esse homem negou. Então ele matou ele, a mulher, e deixou a filha sozinha no mundo. Só que depois ele começou a ver a criança virar uma jovem e, né, se tornar prodígio e tudo que se submetia a fazer. Ela é nascida em Dieppe, na França, e foi transformada em Paris. Diz que ela foi camarila, diz que ela começou a aprender as artes de seu clã muito rapidamente. Ela se sentia inútil, pois a torre nunca olhou para ela como ela queria que olhasse, como a estudante de ocultismo que ela é. E diz que ela saiu em 2008, já que no Brasil ela decidiu sair da torre e vem agindo sozinha. Só que tem uma informação muito importante. Ela matou 3 delegados da Camarilla e ofereceu os restos deles pro Barão para parar de ser caçada pela anarquia depois de 2019. E mesmo assim a ordem continua. E aí, tipo, o Amadeus tá, tipo, com a cara bem na tela, assim. E então ele vai meio que lendo tudo isso pra você ir acompanhando todo o raciocínio que a gente tá tendo. Eu quase me apaixonei por ela. Brincadeira, Adriana. Brincadeira. A putinha da torre, então? Devo concordar com a bicha. A putinha da torre. E uma batida de porta. Eu vou até a porta. Você vai até a porta e eis que surge, aparecendo do seu lado. Queriam falar comigo, vocês veem o rato marrom no ombro dele. E eu fecho a porta assim que ele aparece do meu lado, né? Gabriel, meu querido, e eu faço um carinho nele. Não me toque. Eu não posso ser tocado pela beleza. Eu esqueço que você tem isso. Bom, sim. Eu preciso falar com o Barão. Urgentemente. Interessante. Já que foi o Barão que pediu para vocês começarem a resolver este problema através da figura de Melissa, a guardiã do Elísio Madame Satã. Bom, então eu preciso conversar com ele urgentemente em pessoa. O buraco é muito mais embaixo, Gabriel. Ele não sabe do que eu passei para vocês sobre quem tem o calcanhar de Aquiles da Segunda Inquisição. Não mencionei isso. Ok. Como eu te disse, você tem a nossa palavra sobre esta informação que nunca ouvimos. Eu volto em 10 minutos. Com o Barão? Com o Barão. Perfeito. E depois conversamos sobre outras coisas. Ele pega, sai, entra dentro de um lugar onde seus olhos o perdem e você não vê mais ele.
Senescal tava aqui. Eu viro pra Picho. Viro pra Adriana. Acho que Picho vai precisar McDonald's antes, não? Eu perguntei se ela gostaria de se alimentar. Eu tenho algumas bolsas. Eu detesto bolsa. Fast food, E Picho. o que você quer, bicho? Eu dou meu jeito. Eu pego o celular tremendo e mando uma mensagem pra aquele cara mais velho, ou alguém daquele grupo. Você vê que alguém responde no grupo. Caramba, bicho, ainda tá acordada? Eu vou direto pra responder no privado dele. O que deu lá que vocês correram? Na verdade, os polícia chegou metendo bronca e a gente teve que correr. Só que eles pareceu que não tava muito afim da gente não, porque foi fácil sair, mas aí, mano, o medo bateu geral. Por hoje a gente cessou a atividade, como é de costume, cara. Tá todo mundo em casa, dormindo, transando, fazendo qualquer coisa, jogando Free Fire. Mando um kkk e fecha a mensagem. Da bolsa logo. Eu mando uma mensagem pra Luana, que talvez seja a única que realmente esteja por ali ainda. Um emoji de flor vermelha, que ela já sabe o que tem que buscar. Depois de 5 minutos, ela aparece com uma maletinha refrigerada. Obrigada, minha querida. Fecho a porta e entrego pra Picho. A Picha, ela vai abrir ali tremendo, ela sente o cheiro primeiro. É um cheiro ferroso, sem nenhuma emoção. Ela vai bebendo, tendo aqueles refluxos, mas é o que a besta pede, né? Não é algo que ela tem costume, ela detesta colocar aquilo na boca. É aquela coisa rançosa, ferrosa. Não tem o gosto que os imortais sentem quando estão tomando os vivos. Apesar do gosto e de toda a sensação ruim, você sente sua besta acalmando, até que você termina de beber o último gole e você pode colocar aí Fome 1 mais uma vez. O Amadeus, enquanto tudo isso tá acontecendo, de vez em quando ele olha, né? Tipo, atrás dos ombros e toda essa cena. O que o Amadeus vai fazer é o seguinte: ele vai ejetar o pendrive e vai perguntar pra Adriana se ela tem um cofre seguro pra guardar tudo isso. A gente não vai andar com essa parada por aí. Então seria bom a Barão ver nós com algo tão suspeito. Eu pego o pendrive. Bom, então existe só um lugar mais seguro. E eu coloco dentro do meu sutiã. Vocês ouvem um bater de portas. Eu abro. Quando vocês abre, você vê o Gabriel, mais uma vez, acompanhado na presença de um homem alto, cabelos loiros e uma máscara, um sobretudo, pele branca e anda um tanto curvado. E ele olha para vocês e diz: Buenas noites, muchachas de mi hombre. Eu sou o Barão Flores. Posso entrar em tua habitação? Eu reconheço essa voz como a voz do de verdade. Sim, o sotaque espanhol. Que inclusive você reconhece que é fajuto. Tô acostumado com o sotaque fajuto sentado ali atrás. Exatamente, porque você conhece alguém que faz sotaque fajuto. Você sabe que ele deve saber falar espanhol fluente, mas ele não é de lá. Não é de nenhum país que fala espanhol. Eu sorrio, assento com a cabeça. Claro, Barão. Ele entra, Gabriel entra logo depois dele. Bom, achas que eu serei útil ou querem conversar com seu barão a sós? Eu olho pra minha coteria, porque pra mim tanto faz a presença dele. Fica. Será extremamente agradável a sua presença, Gabriel. Afinal de contas, eu não creio que há muito que consigamos esconder de você, Gabriel. Ele só dá um sorriso. Ele fica agachadinho num canto e um rato aparece num bolso do peito dele. E ele coloca esse rato no chão enquanto ele fica alimentando esse rato com pedacinhos de pão, olhando pra vocês de vez em quando. O barão tá de pé e ele diz: parece que minha presença é muito requisitada.
Eu gostaria de saber por qual motivo gostariam de falar com seu humilde barão. A Adriana dá um riso, porque esse sotaque espanhol pra ela é do tipo assim, pelo amor de Deus. Bom, barão, eu não sei até onde você sabe o quão cabeluda a situação se encontra. Eu não sei, por isso pedi a vocês que descobrissem. Ótimo, então por favor, sente-se. Temos longas conversas. Muito bem. Tens maiores informações. Valeu. Não são informações, barão. Temos tempo. Tempo é precioso. Vamos descobrir quanto está precioso nesses tempos de... Eu diria que está pela hora da morte, barão. Eles se sentam então, hables, podes falar. O que tão preocupante é o tempo para vocês? Temos 36 horas, barão. 36 horas. 36 horas. Para quê? Para sobreviver. Eles estão agindo muito rápido, barão. Já estamos tomando algumas precauções no início da noite. Tanto eu quanto a Amadeus já acessamos alguns dos nossos contatos e algumas das pessoas que conhecemos mediaticamente para que este movimento começasse a ser mal visto pela população e, quem sabe, a própria população começar a barrar esse tipo de ação. Porém, mais cedo esta noite, eu e Patrícia tivemos uma visão em que posso te dar um endereço, inclusive, do lugar onde eles estão mantendo os nossos que eles sequestram. Mas não é sobre isso que a visão foi mais importante. Eles estão fazendo algo pela cidade que vai auxiliá-los em tomá-la o mais rápido possível. E eu acho que tem algo a ver com essas máquinas de fumaça de dengue. Máquinas de fumaça de dengue são vistas todo no começo do ano, antes do frio regressar. Mas agora eles estão usando elas provavelmente ao seu favor. Não sei como, não tenho como te dizer como. Mas a única coisa deles que está constantemente presente e sendo feita presente em todo o território são essas máquinas. Eles estão de passagem, as máquinas não. Tendo dito isso, estou querendo fazer uma ação que quebre pelo menos algumas delas, ou se eu conseguir quebrar a maioria com esta ação, seria ótimo este vandalismo. Mas seria bom que conseguíssemos agir em um âmbito de escala maior. Esta é uma das coisas que eu tenho para lhe dizer. Nós podemos discutir isso em breve. A que mais me intriga no exato momento é por que Camilo está fazendo negócios, sendo abertamente quem ele é, para um vereador que trabalha diretamente com a Segunda Inquisição. De quem você habla? Camilo. De quem Camilo está fazendo negócios? Estou. Eu olho para os meus colegas. Vereador Carlos Campos. Eu olho pra Picho, porque a gente tá nesse festival de sotaque falso no exato momento, que talvez só eu e ela vamos conseguir ser apoiar, porque, pelo amor de Deus. A Picho, ela tá olhando, mas ela também não para de olhar pro Gabriel. Como que o Gabriel tá reagindo a essa reunião toda? Ele tá lá delimitando o rato dele. Às vezes ele olha pra vocês, assim, ele levanta a cabeça, por isso os olhos dele são duas orbes negras, parece que não existe olho lá. Aí ele abaixa, continua, ele faz brincadeiras, ele tira um rolo de lã, de linha de madeira, ele coloca no chão, o rato começa a brincar como à espera de um milagre. A Carlos Campos, senhora Barão, deve conhecer que eu tenho uma rede bem extensa de influência. Sim. Mas
Parece que Carlos Campos anda fazendo negócios com outra. E abertamente. E me estranha porque Carlos Campos, ST, está financiando ou facilitando todas essas armas contra nós. Existe algo um pouco pior além disso, Barão. Carlos Campos faz negócio com mais do que apenas Camilo. Outros de nós fizeram negócios com eles. E para fazer negócios com Carlos Campos, você precisa ser abertamente o que você é. Então ele tem uma listagem, pelo menos, de membros, de cainitas, do que você quiser chamar. Ok. Eu já entendi por que vocês me chamaram. Talvez vocês não entendam. Porém, eu vou falar de maneira melhor, para que fique bem claro. Lo mistério de Carlos Campos, para não atrapalhar em vossas investigações. Você vê que ele coloca a mão onde ficaria a boca dele. Carlos Campos não é da Segunda Inquisição. Carlos Campos não é sequer um caçador. Carlos Campos, ele é um serviçal que ao longo de alguns anos criou algumas identidades. Hoje vereador, antes fazendeiro de café. Ele serve a um mestre que não atendeu ao chamado, que se tranca dentro de algum lugar escuro do qual nem eu, nem Gabriel podemos conseguir qualquer informação de onde fica. Nós sabemos apenas o seu nome, Felipe da Espanha. Esse sim, tem o sotaque bem genuíno. O que Carlos Campos é? Carlos Campos é aquele que, a pedido de seu senhor, pediu para mexer os pauzinhos para que Felipe da Espanha e Carlos Campos enriquecessem cada vez mais com a melhor proposta, ajudando vampiros, caçadores e agora a novidade para eles e nossa realidade, a Segunda Inquisição. Até onde eu sei, tal vereador em nossa época, se você fizer o lance mais alto, você conquista que ele mexa os pauzinhos ao seu favor. Esse é Carlos Campos. Por isso ele gosta de saber que se está lidando com vampiros ou humanos. Camilo e outros membros fazem negócios com ele, sim, quando dá para oferecer algo do que o outro lado não conseguiu. Provavelmente o outro lado vai nos matar, Barão. E o outro lado está negociando com alguém que sabe quem somos, Barão. Então Carlos Campos, no exato momento, é, sim, um inimigo. Não, pode ser, mas duvido que ele conte, porque ele precisa manter esse segredo. Porque uma vez varrido, quem quer que a Segunda Inquisição queira que varra, que Felipe da Espanha ache melhor, uma hora vai ser colonizado por outros de nós. Espero que Felipe da Espanha esteja com planos muito bons de investimento para 36 horas. Eu não o conheço, nunca o vi. Ele é uma lenda na cidade. O próprio Capitão Queen, aquele que foi barão até o ano de 2013,
Talvez o segundo vampiro mais velho da cidade. Nunca viu e sempre tratou ele como uma lenda. Ninguém sabe sua linhagem, ninguém sabe seu clã, ou se é que ele pertence a alguma seita. Aparentemente não. Mas o que eu sei é que Carlos Campos não é o caçador que está nos caçando. Inimigo? Pode ser, porque se está ajudando a destruir a mim e a todos os meus irmãos anarquistas e até alguns irmãos de fora da anarquia. Ele olha para Gabriel brincando com o rato. É um problema para mim. Mas o que nós precisamos, talvez, é fazer com que Carlos Campos não interfira mais com seus recursos. E isso, para mim, no pouco que eu entendi, eu sempre supus que a Segunda Inquisição deve ter o seu ponto fraco. O dia que nós descobrimos quem conhece esse ponto fraco, nós conseguimos começar a minar seus planos e diminuir o seu número. E é para isso que eu contratei vocês. É para isso que eu pedi que vocês assim o fizessem. É para isso que eu falei para todos os meus contatos que intermediaram essa conversa entre nós, oferecesse o que eles tivessem de melhor para vocês. Mas não achem que vocês são os únicos. Eu mesmo, pessoalmente, estou tentando. Mas vocês são reis. Vocês estão no topo de suas pirâmides e castelos. A minha máscara nada mais é do que um cuzão que não pode nem mostrar o próprio rosto, que vive na internet, ainda assim aprendendo com alguns membros do qual eu já conversei. Ache tal informação e talvez possamos negociar com Carlos Campos. Ou vocês podem matá-lo, aí não é problema meu. Pra mim, um humano a mais. A única coisa é que, se esse Felipe Della Espanha realmente existir, ele não vai gostar de saber que matamos seu único agente. Barão, então dá. Ele pode ver isso nascer assim. Como assim? Os dois falaram ao mesmo tempo? Não entendi. Por favor, Amadeus, siga. Eu acredito, Barão Tom, da Carta Branca, assim dizer, nós achar quem sabe segredo e então agir. Mas é claro, vocês têm essa carta branca desde o início. E saiba, eu sou um homem correto. Eu tenho a idade de vocês. Disso nós não ter dúvida. Nós somos da mesma geração e fomos uma geração de desacreditados. Eu lembro. Desculpa, Amadeus. Eu vou ter que te corrigir nessa, mas eu tenho um pouco de dúvida sim, Barão, sobre o quão correto você é. Porque algo, desde que estamos neste território, na posição que estamos, sempre me encucou um pouco, e por isso eu nunca agi sobre, mas eu acho que eu nunca estive tão próxima de você para poder fazer essa pergunta tão diretamente. Então fale. Por que ainda caçamos Sophie? Ué, não é óbvio? Não. A garota trouxe. A garota fez o dia virar noite e trouxe tudo isso que está lá fora. Uhum. E se ela fez o dia virar noite uma vez, ela pode fazer duas. E se o dia virar noite duas vezes, nós temos mais poder de ação por mais tempo. Mas isso, vocês não concordam que a nossa espécie existe há milênios, escondendo sua verdadeira natureza como uma cobra faz no meio da selva, até que sua vítima apareça ou ela possa se proteger daqueles que lhe querem fazer mal? Nós andamos somente de noite e nós já chegamos a ser 200 na cidade. Os humanos são
11 milhões. A Adriana dá uma risadinha. Tipo, desculpa, Barão, mas eu ousaria dizer que ainda bem que você está dizendo isso neste ambiente seguro. Ou qualquer outro membro da anarquia poderia dizer que você está debandando para Camarilla com este discurso de nos escondermos demais. Jamais. Eu acho que o uso incorreto das táticas de hoje e retrógradas da Camarilla são detestáveis, mas um vampiro inteligente sabe que quanto menos ele aparece, mais perigoso ele é. É somente... Então, eu sugiro uma coisa, querido Barão. Temos uma personagem que queremos fora de cena. E esta mesma personagem pode trabalhar de várias formas. Ela pode trabalhar de forma vantajosa para os nossos ataques, nos dando mais tempo de ação. Ela pode ser o bode expiatório, onde eles focarão suas ações, enquanto agimos por o outro lado. E se eles focarem nela, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Retire a caçada de Sophie e ela trabalhará conosco, tenho quase certeza disso. Não que eu tenha conversado com ela, nem sei onde fica, mas... sejamos inteligentes. Não é mesmo? Teste de manipulação, mas isso seria lábia ou persuasão? Eu acho que persuasão, tanto faz, eu tenho mesmo nos 2. Tá. Persuasão. Faz aí persuasão. Okay. Faz um dado a mais. Eu tenho uma especialidade em discurso público. E eu tô meio que fazendo um discurso ali em prol da Sophie. Ganho um dado. Discurso público? É, falar para a plateia. Você não tá falando pra plateia, você tá falando... Oh, tem 5 pessoas ali na sala, é a minha plateia. Eu vou deixar. Aí, mas a sua Bela, não esquece do Bela. Perfeito. Não pode ser carisma ao invés de manipulação, não? Não, manipulação. Você tá manipulando o barão. Tá bom, então eu vou fazer uma checagem, vamos aumentar minha manipulação. Eu já tô na minha igreja mesmo, se eu sentir fome eu dou um jeito. Já sentiu a besta, já percebeu o perigo que é você usar esse tom com o barão. A besta que vá pra puta que pariu. Vamos ver. Ah, meu amor, foi um crítico. 8 sucessos. 8 sucessos. Ele vai fazer a rolagem dele também, né? Porque é o barão. Ele vai fazer um teste de determinação mais inteligência. É um embate social esse, viu? Você deu 4 de dano... Não. Você deu 6 de dano na força de vontade do barão. Superficial. Ai, vocês estão olhando pra próxima baronesa de São Paulo no exato momento, gente. Ele olha pra você. Nesse momento, por causa do tanto de sucesso que você teve, você percebe o seguinte. Mas só você. Ele tem um grande segredo com essa Sophie. E é um segredo que poderia ser bombástico. Ele não coloca ela pra caçar porque odeia ela. Não é isso. Ou pela segurança dos outros vampiros. Não é isso. Pode ter a ver com pressão externa. Pode ter a ver com uma fachada que os dois podem ter combinado. A Sophie pode dizer, eu aguento. E é tudo um teatro. Tipo, ela não tá preocupada com vocês caçando ela. Provavelmente. Pode fazer suas deduções, mas ele não desgosta dela. Ele olha, coloca a mão na cabeça dele, mexe por... Parece que você tienes razão. La chica pode ser usada contra a Segunda Inquisição. Já nos revelou. E parece que suas cruzadas contra ela mesma já atraem a atenção para ela. Tudo que precisamos fazer é dar um pouquinho mais de empurrão para ela mesma. A própria Segunda Inquisição se livra dela e seja lá o que ela carrega com ela mesma. Ele coloca a mão na cabeça. Isto. Estaremos livres. E com a cabeça baixa.
livres desse demônio que trouxe criaturas do outro lado da cortina da escuridão para cá, para a cidade. Quando ele abaixa a cabeça, eu olho de relance pro Gabriel. Porque eu quero ver a reação dele depois do que eu acabei de fazer. Gabriel olha, você vê que ele tá alimentando, ele olha assim pra visão do barão com a cabeça baixa, colocando a mão na cabeça por de cima da máscara. E ele só faz assim, essa mesma expressão da foto, ele fica assim. Eu dou uma piscadinha pra ele e eu volto a olhar pro barão. Ok. Queres usar a Sophie? Achem nela. E a usem. Depois, me procurem perto do Centro Cultural Vergueiro. Depois das 36 horas, perto das 40 horas, se sobrevivermos a essa Inquisição. Que Barão, sei onde encontrá-lo. Que necessito saber onde ela está. Ok. Assim que descobrirmos e se sobrevivermos, podemos te passar essa informação. Eu vou tentar minar da maneira possível os avanços da Segunda Inquisição. Acredito que ganharemos 3 horas. 3 horas dentro do que posso fazer. Então, Barão, eu escrevo pra ele o endereço de onde fica a fazenda, porque você falou que a gente conseguiu reconhecer. Mais ou menos. Não é bem o endereço, você sabe assim, ele é ali. Eu já tô fazendo mais do que eu queria. Ele pega. A fazenda onde eles mantêm os nossos, torturando-nos, fica por aí. Faria muito bem para o seu nome entre os nossos, e até mesmo dentro da torre, se conseguíssemos minar isso. Talvez a gente consiga, inclusive, diminuir a influência da torre que continua ativa. Se sobrevivermos, eu começarei a fazer isto. Vocês serão muito mais respeitados acá na cidade. Começarei agora mesmo. Bom, se me permitem, eu tenho muitas coisas a fazer também. E vocês também. Graças, Barão. 9 horas, não é mesmo? Exatamente. E ele sai. E é uma coisa que vocês sabem, quando alguém o ajuda com alguma informação, ou tipo, faz ele ter alguma epifania, que ajuda ele, de repente, de alguma maneira, perceber uma fraqueza, ou descobrir alguma coisa que ele não tinha previsto, ou ajuda de alguma forma. Ele faz maior propaganda dessa pessoa, e a pessoa, tipo, onde passa e outros vampiros reconhecem, falam, mano, tá aí a pessoa lá que ele tá sabendo, não sei quem contou, não sei quem falou, mas essa pessoa é foda, fez isso, pô, ajuda nós, pô, a gente só tá vindo por causa dele, sei lá, coisas assim, entendeu? É o momento que a Picha, ela quebra o silêncio, ela olha pro Amadeus, viu? A igreja já quebrou. Agora é só a gente botar a roupa preta, que o bagulho que eu te falei vai rolar. Bagulho muito louco, bicho.